gestões de cada região, né? João, dentro do cenário político, o brasileiro lhe conhece muito pouco, né? Eu gostaria até que você se apresentasse, porque os adversários dizem que você é o candidato dos banqueiros, é o candidato rico. Quem é o João Amoedo? Vamos lá, eu na verdade tenho 55 anos, sou casado, pai de 3 filhas, fiz engenharia civil, administração de empresas e comecei minha carreira trabalhando como trainee, estagiário no Citibank, depois fui gerente comercial, depois virei diretor e fiz uma carreira de cerca de 20 anos no mercado financeiro. Em 2008, 2009, eu acho que como a maioria da população está hoje mais presente, ainda estava muito revoltado com a política, entendendo que a gente paga uma carga tributária muito elevada e não tem nada em troca, né? Você mesmo estava comentando aqui de assassinatos e tudo, apesar do Brasil esse ano a gente já ter pago mais de 1 trilhão de impostos, e nem a segurança, que é o básico, a gente tem. E aí em 2010 a gente disse o seguinte, nós precisamos passar da indignação para a ação. E aí juntamos 181 pessoas que nunca tinham participado da política, que estavam inconformadas com o modelo atual, já naquele momento que a situação não era tão ruim quanto é hoje, e entramos em uma tarefa muito difícil, inglória, que é a montagem de um partido político, com princípios, com valores, com ideais. Ficamos 4 a 5 anos na montagem do partido, participamos das nossas primeiras eleições lá em 2016, em 5 cidades, elegemos vereadores em 4. Esses vereadores, só para comentar, os 4 vereadores cortaram 39 assessores, mais da metade da verba de gabinete, e vão terminar o seu mandato economizando 16 milhões de reais, para a gente dar um exemplo de que pode ser feito muito mais com menos. E aí, a partir do ano passado, era uma demanda do Novo de ter um candidato à presidência da República. Eu me desliguei então da presidência do partido para sair candidato. E o que eu estou aqui é para defender o interesse do cidadão. Quando a gente montou o Novo, foi genuinamente para melhorar a vida das pessoas, para deixar um país melhor. Quais as posturas gerações. E atitudes do Novo? Olha, a primeira coisa que a gente fez foi dizer o seguinte: o partido tem que ser uma instituição, não pode ser apenas uma legenda. Então, todo filiado do Novo é ficha limpa. O Novo faz processo seletivo para os seus candidatos. Todos os candidatos do Novo passam por um processo de 3 a 4 meses. Para quê? Para validar se a pessoa é ética, é competente, é comprometida com aqueles princípios. O Novo também defende esse corte de privilégio na máquina pública. E, por último, o Novo, dos 35 partidos existentes no Brasil, é o único partido que não usa dinheiro público. A gente às vezes se esquece, mas esse ano os partidos vão receber quase 3 bilhões de reais dos nossos impostos, dinheiro que está saindo da saúde, da educação, do nosso bolso, para financiar a campanha política. E o Novo é o único que recebe esse dinheiro e não usa, deixa depositado, porque a gente não acha que é ético e a gente não acha que é correto. Nessa questão que você comentou dos banqueiros, eu, como disse, eu trabalhei em banco, mas eu estou hoje defendendo o interesse do cidadão, até porque para defender o interesse dos bancos grandes, já tem muita gente fazendo isso, muitos partidos fazendo isso, não é à toa que os bancos ganharam muito dinheiro por falta de concorrência. Então o que a gente prega justamente é o contrário, é acabar com privilégios e benefícios, não só para políticos em geral, mas para grandes grupos econômicos que têm uma relação muito, às vezes, perniciosa com o Estado brasileiro, né? Essa questão econômica foi tratada ontem na agenda que o senhor teve aqui na cidade de São Luís, né? Qual foi a impressão que o senhor teve nesse encontro com professores, com estudantes e com empresários, acima de tudo, sobre as questões que devem ser resolvidas também aqui no estado do Maranhão? Olha, eu fiquei muito bem impressionado, muito satisfeito, porque a gente fez dois eventos, uma na Universidade Dom Bosco, e a aceitação dos jovens foi excepcional, o que é muito bom, porque muitas vezes a turma mais jovem, pelo menos da minha geração, não se envolvia muito com política. E os jovens não só estão se envolvendo, como eles querem uma coisa que o Novo prega muito, que é a livre iniciativa, o livre mercado, as pessoas terem liberdade, terem autonomia, preservar o direito de expressão, poderem empreender, gerar riqueza, né? E depois, com a parte aí das pessoas que, alguns empresários e uma camada mais ampla da sociedade, que a gente teve um jantar, ficou claro também isso, quer dizer, essa demanda para o Estado brasileiro, o governo, parar de nos atrapalhar, né? Porque muitas coisas que a gente quer fazer, a gente não consegue, porque o governo acaba atrapalhando. E o que ele deveria nos dar, no entendimento nosso do Novo, que é educação, saúde e segurança, que é o básico, não funciona direito. Então a aceitação foi muito boa, grande. A gente entende que, por exemplo, aqui no Maranhão tem muitas oportunidades, a gente precisa melhorar a educação, capacitar mais as pessoas, quer dizer, tem um potencial de turismo, tem um potencial do porto, muita coisa para ser explorada, e que o Estado, por conta da infraestrutura ruim e por tanta dificuldade, e a segurança é um desses aspectos, impede que a gente se desenvolva melhor, né?
João, dentro da sua agenda, um dos temas um tanto quanto polêmicos, mas eu vejo que necessário, que inclusive são ideias do Reagan, da Margaret Thatcher na Inglaterra, que é a questão das privatizações, né? Como fazer privatizações sem tocar em pontos estratégicos brasileiros, como por exemplo, Correios, que são comunicações, né? Como também petróleo. Como é que se pode privatizar sem mexer nesses pontos estratégicos? Oswaldo, esse ponto é muito bom, porque a gente entende o seguinte: a privatização não é um fim, a privatização é um meio. Por que nós entendemos que a privatização é importante? Primeiro, porque é um combate à corrupção. A gente já tem visto, tem acompanhado, os exemplos são inúmeros de que as empresas públicas são usadas muitas vezes como cabide de emprego para indicações políticas e para beneficiar políticos que querem se perpetuar no poder, né? Segundo ponto é o seguinte: como as indicações normalmente são políticas, as empresas não entregam bem os seus produtos. A gente vê o Correio tem um monopólio e entrega 30% das suas correspondências com atraso. A gente viu a Petrobras aí, quer dizer, com um monopólio estabelecendo um preço que não tem, a gente tem que ter concorrência nos mercados. Então, o que nós entendemos? Que essas empresas são estratégicas muito do ponto de vista dos políticos, que querem utilizá-las em benefício próprio. Mas o que o cidadão quer? O que é estratégico para o cidadão? Para o cidadão é estratégico ter produtos bons, a preços competitivos e concorrência. É isso que a gente precisa fomentar. Eu gosto de citar, por exemplo, não tem setor mais estratégico do que alimento, do que alimentação. Uhum. E o Brasil tem um agronegócio que vai muito bem porque não tem interferência do Estado. São as pessoas na livre iniciativa, trazendo produtividade, trazendo uso de tecnologia, que fazem isso bem. Agora, a preocupação que a gente tem que ter, por isso é fundamental, e esse aspecto que você colocou da estratégia é interessante, porque é o seguinte: a gente não pode correr o risco de privatizar, vendendo hoje um patrimônio que é público e que tem eventualmente monopólio, como é o caso da Petrobras e do Correio, para uma entidade privada e manter o monopólio. Sem ter o controle. Não, o que a gente tem que fazer, não tem problema, o Estado não precisa ter o controle, o que a gente precisa ter é a concorrência. A Embraer seria um exemplo? A Embraer é um exemplo, por exemplo, a própria Eletrobras, que eles estão fazendo agora uma modelagem de venda, da forma como eles colocaram, é muito interessante. Acho que vale a pena explicar. Quer dizer, nenhum acionista pode ter mais do que 10% da empresa, então a gente não tem o risco de ter alguém que vá ter o controle total da empresa. O governo estabeleceu que ele terá também direito à presidência do Conselho de Administração, terá o poder de veto para algumas questões e ainda estabeleceu uma determinada quantidade de recursos que vai ter que ser aplicada nas comunidades do Rio São Francisco para realmente melhorar a qualidade de vida das pessoas. A Telebrás é um outro exemplo. A Telebrás foi um outro exemplo. Melhorou o serviço? Melhorou o serviço bastante. Precisamos ter mais concorrência? Precisamos, mas melhorou bastante. A Vale do Rio Doce, por exemplo, passou a pagar, a quantidade de impostos que ela passou a pagar por ter sido uma empresa muito mais eficiente, ter tido mais lucro, foi muito maior. Então o governo começou a arrecadar muito mais. E qual é a grande vantagem da empresa não ser pública? É porque se ela dá prejuízo, se ela é mal administrada, quem vai pagar a conta são os acionistas. No caso do Brasil, quando é mal administrada e dá prejuízo, quem paga a conta é o brasileiro, né? E afinal de contas a gente é acionista de todas essas empresas e nunca ninguém nos perguntou. E eu gostaria que o Estado, ao invés de estar fazendo entrega de correspondência, administrando posto de gasolina, instituição financeira, estivesse cuidando da nossa saúde que está mal, da educação que está péssima. Bancos públicos. Bancos públicos, temos que privatizar. Qual é a única preocupação que a gente tem que ter? O mercado financeiro hoje já é muito concentrado. São poucos bancos que detêm grande parte dos ativos totais. A ideia de privatizar os bancos públicos é que a gente crie mais concorrência. Então, o que a gente não pode fazer? A gente não pode pegar esses bancos públicos hoje e vendê-los para os grandes bancos já existentes, porque a gente estaria concentrando mais ainda o mercado. Então, a ideia é que esse processo de privatização dos bancos ajude a estimular uma maior concorrência no mercado financeiro para que a gente possa ter spreads mais baixos. João, eu queria aproveitar a sua presença aqui no estúdio da Rádio Difusora AM para a gente trazer essa questão mais para o estado do Maranhão. O Novo, um dos desafios apontados pelo Novo é atrair e engajar. Mas aqui no estado do Maranhão, o Novo ainda não tem nem pré-candidato a deputado estadual, a deputado federal, nem mesmo o diretório. Como é que o senhor pretende fazer isso, levando em consideração que até o seu partido ainda não tem uma presença marcante no nosso estado? É verdade. Mas isso, no fundo, foi uma preocupação nossa do Novo quando a gente começou o projeto. Por quê? Primeiro, todos os diretórios do Novo são formados por voluntários. Nós éramos estreantes na política. Então, todo o diretório que nós montamos, todo o núcleo
que é um diretório inicial, a gente teve muita preocupação em trazer pessoas que fossem realmente alinhadas com a ideia do partido e não quisessem ter apenas uma legenda para usar para se reeleger. Então todo esse processo é sempre lento, porque a gente precisa ter segurança de que a gente está criando uma instituição e está se expandindo dentro dos princípios e valores. Mas o que a gente tem visto, e agora a gente vai dar alguns passos importantes aqui, é que existe uma demanda muito grande pela ideia. Ontem, por exemplo, a gente fez o evento, eu estava comentando na Dom Bosco, eram mais de 600 pessoas. Depois fizemos um jantar também, quase 200 pessoas. Então, num dia de semana, as pessoas estão indo, comprando camiseta do Novo, usando o Novo. Quer dizer, qual é o partido político hoje que as pessoas têm coragem de colocar uma camiseta e sair na rua? Mas tem alguma sinalização para que essa semente seja plantada no estado do Maranhão, de que o Novo possa ter um diretório, possa ter uma representatividade maior, ou vai ficar só na camisa? Não, certamente já assim ficou claro. Aí a gente já está trabalhando para isso, já tem pessoas aqui, já tem um embrião de um núcleo, e as próximas etapas agora vai ser criar um núcleo, aumentar a quantidade de filiados e caminhar para o diretório. E a gente espera, de fato, a gente não terá candidatos aqui nessa eleição federal, porque a gente tem esse processo de seleção, mas a gente espera estar forte aqui já em 2020 com candidaturas no nível municipal. E certamente a gente vai estar crescendo aqui, queremos ir para outras cidades, além de São Luís também, e tem sido isso assim, a aceitação do Novo tem sido muito grande, e a gente vê isso nas próprias mídias sociais, onde o Novo é o maior partido hoje no Facebook, de todo o Brasil. João, os partidos estão sempre associados a ideologias. O Novo tem ideologia? Olha, eu gosto de dizer o seguinte, o Novo tem princípios e valores que são muito importantes. Quais são eles? Nós acreditamos que o indivíduo é o gerador de riqueza, que as liberdades individuais têm que ser preservadas com responsabilidade, que o indivíduo é o melhor gestor da sua vida. A gente advoga muito um caráter mais liberal. Por que a gente advoga o caráter liberal? Não porque o Novo tenha sido montado e tenha sido criado para defender o liberalismo, mas porque, basicamente, quando a gente olha ao redor do mundo, as nações que mais prosperam, que têm melhor qualidade de vida, que têm maior renda per capita, são justamente as nações que têm mais liberdade econômica. E nisso o Brasil está muito atrás. O último ranking que foi divulgado, o Brasil está na posição número 153, entre Serra Leoa e o Afeganistão. Não pode ser boa coisa, tá certo? Agora, isso é que faz com que... O que significa liberdade econômica? É a facilidade que você tem para abrir uma empresa, para fechar, para empreender, para contratar. E o Brasil precisa ter isso. Senão, como é que a gente tira as pessoas da pobreza? Como é que a gente coloca 13 milhões de desempregados para trabalhar? E o Estado brasileiro é que atrapalha isso. Historicamente, o Maranhão ele vem destinando muitos votos para o PT. O presidente Lula, o ex-presidente Lula, que mesmo com essa situação toda de prisão, ainda tem tentado firmar o nome dele nessa disputa para as eleições de 2018, ele teve uma votação muito expressiva aqui no estado do Maranhão, assim como a ex-presidenta Dilma. Como é que o senhor pretende tratar do seu nome, convencer os maranhenses de que o senhor é a melhor saída para o Brasil e especialmente para o estado do Maranhão? Deixa eu só complementar a pergunta da Andressa. Nós vivemos num estado onde o IBGE diz que os nossos indicativos, com relação à pobreza, mais de 50% da nossa população são de pessoas pobres, uma grande fatia sobrevive mensalmente com uma renda de R$310. E nós temos aí um programa de transferência de renda, programas, na verdade, inclusive como Bolsa Família. Que ideias ou propostas o senhor tem para manter ou para melhorar a condição de vida do maranhense? Tá certo, no Maranhão praticamente 48% das pessoas estão recebendo o Bolsa Família, né? Uhum. Andresa, eu diria o seguinte, o que eu conto? Eu conto com a realidade. O que mostrou a realidade do nosso país nos últimos anos? O Brasil é um país rico em recursos naturais, com um povo trabalhador, empreendedor e criativo. E a gente não consegue evoluir. Por que a gente não consegue evoluir? Porque o governo nos atrapalha, não deixa isso, ele tira a liberdade. Então, o que eu quero mostrar para as pessoas é que esse modelo adotado lá de trás, promovido pela Dilma, pelo Lula, não funcionou. A gente não consegue, de forma sustentável, criar riqueza para tirar as pessoas da pobreza, porque é uma coisa meio simples, quer dizer, para tirar as pessoas da pobreza, você precisa criar riqueza. E para isso as pessoas têm que ter capacidade de empreender, de fazer o seu negócio, ter segurança jurídica, segurança da sua propriedade, estabilidade das regras. E o governo acaba tirando tudo isso para concentrar poder em Brasília,
criando dificuldades para vender facilidades. Eu entendo o seguinte: programas como o Bolsa Família são muito importantes, e eu vejo no programa do Bolsa Família uma vantagem que eu depois quero comentar, que é o seguinte: o governo, ao invés de ter ido construir, por exemplo, uma rede de supermercado, contratar uma construtora, contratar o caixa, ele dá o dinheiro para as pessoas. E ao dar o dinheiro para as pessoas vão na rede privada e fazem o melhor uso do dinheiro, né? Então, é um programa que funciona bem. O que a gente tem que trabalhar é para que as pessoas tenham uma educação básica, uma capacitação técnica, melhorem a sua produtividade, que é uma coisa que a gente precisa fazer muito aqui no estado do Maranhão, porque a produtividade é baixa e isso faz com que as pessoas ganhem pouco. A gente precisa criar portas de saídas do Bolsa Família e comemorar a quantidade de pessoas que saem do programa, não a quantidade das pessoas que entram. Agora, nessa linha do Bolsa Família, a gente gosta tanto da ideia de dar o dinheiro direto para as pessoas, que uma das coisas que a gente gostaria de explorar, por exemplo, é eventualmente na educação, ao invés de dar a opção para a pessoa única, exclusivamente, de colocar o seu filho na escola pública, que muitas vezes é pior do que a privada, dá para ele recursos que ele pudesse usar esse dinheiro para eventualmente matricular o filho numa escola privada e dar a ele a mesma oportunidade de alguém que tem mais condição tem. Porque o que acontece no Brasil, infelizmente? Como a escola pública é de pior qualidade, você acaba perpetuando as desigualdades, porque o sujeito que tem dinheiro tem chance de ir para uma escola melhor, aprende, vai ganhar mais dinheiro, e aquele que precisaria, que tem pouca chance de fazer isso, ele se perpetua na escola pública com pior resultado que o POR ensina. Então, um programa parecido com Bolsa Família, que desse recursos e deixasse a pessoa usar para escolher a escola, é algo que a gente gostaria de testar, né? Perfeito. Ouvinte na linha. Tem um ouvinte aqui que naturalmente quer participar. Alô, bom dia. Bom dia, Oswaldo. Bom dia. Sebastião? Isso. Pois não, Sebastião. Oswaldo, eu queria fazer uma colocação, uma pergunta aí ao candidato João, o nome dele? João Amoedo. Ele é maranhense? Não, é carioca. Carioca, né? É. A pergunta que eu ia fazer, não, acho que não vai caber aí, porque ele não conhece o estado do Maranhão. Mas eu queria saber, ele falou agora a respeito da privatização das empresas, que ele é contra a Petrobras. Mas olha, aqui nós temos dois exemplos que foi privatizado. A Vale do Rio Doce, que está uma outra potência totalmente diferente de quando era do governo, e a outra empresa que é nacional, que era a antiga Telp, que antigamente era a Telebrás, não é isso? É, Telma, que depois se tornou Oi. Eu pergunto a ele, será que se essas empresas hoje fossem do governo, não estavam na mesma situação que está a Petrobras? Os políticos não já teriam sucateado ela como sucatearam a Petrobras? Eu só queria que ele respondesse. E outra coisa, se ele tiver conhecimento do governo aqui do Maranhão, qual seria a nota que ele daria de 1 a 10 para o governo comunista, ditador que nós temos aqui? Tá bom, Sebastião. Pois não, João. Sebastião, não, só deixando claro, eu sou totalmente a favor da privatização. O Estado, no nosso entender, não tem que ter nenhuma empresa pública. Acho que você deu 2 bons exemplos aí da Teles, das Teles, da Vale, e eu daria mais um exemplo aqui da terra de vocês, da Semar, né? Então, da Semate, desculpe. Então, acho o seguinte, tem que ser privatizado, porque a gestão privada é muito melhor e a gente tira esse instrumento que os políticos usam para se perpetuar no poder. Quanto à nota do governo, eu não estou no dia a dia para saber as atividades deles, mas assim, do ponto de vista ideológico, eu sei que o governador é de um partido do comunista, PCdoB, e infelizmente essas teses do comunismo não funcionaram em nenhum lugar do mundo, e o melhor exemplo que a gente tem, e eu gosto de mencionar, é a Alemanha, né? Nós tínhamos a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, era o mesmo povo, na mesma região, e aquela que tinha a filosofia comunista andou para trás, faliu e teve que ser ajudada e absorvida pela outra. Aqui ao lado nós temos a Venezuela, temos Cuba. Exatamente, é o que eu sempre digo, eu nunca vi ninguém pegar um barco, uma balsa em Miami para ir para Cuba, né, para fugir para Cuba, né? No entanto, o contrário é uma atividade diária. Então, aproveitar que estamos falando de governador, queria só que o senhor comentasse também sobre uma das suas propostas, que seria tirar essa história de residência de palácio, né? Palácio não servir como residência. Aqui no estado do Maranhão isso ainda acontece. O Palácio dos Leões é ocupado pelo governador, usado pelo governador
Flávio Dino, que é o governador comunista. Eu acho um absurdo. Eu fui fazer essa pesquisa, é importante comentar isso aí com nossos ouvintes. O presidente da República gasta hoje, a presidência, 560 milhões de reais por ano, 60% a mais do que gasta a coroa inglesa, né, para pagar os seus palácios e tudo. Qual o sentido da pessoa, quando virou presidente da República, ter um cartão corporativo para ele usar para fazer despesas que não são transparentes? Por que ele precisa ter um chefe de cozinha se hoje a gente não tem isso? Quer dizer, não faz sentido. Nós indo para lá, quem está indo, tem que lembrar que é um funcionário público, pago com dinheiro suado de todo mundo que trabalha. Afinal de contas, trabalhamos 5 meses por ano só para pagar imposto. Então não faz o menor sentido isso. Quer dizer, a gente tem que morar normal, quer dizer, ter a segurança que for necessária, mas ter uma vida por 2 motivos. Primeiro, para economizar, e segundo, você tem que estar mais próximo da população. No momento que você vai para palácio, para uma estrutura muito distante, você perde o senso da realidade das coisas que precisam ser feitas, né? Tem ouvinte aí, querido? Eu comento sempre, eu sigo a opinião de que as diferenças no Brasil é que causam as extremidades. No Brasil se tem poucas pessoas que às vezes têm muitas condições de ter o filho numa escola privada, outros que têm condição de garantir a sua segurança, a sua integridade física, outros têm condição de garantir o tratamento da água de qualidade. Como o partido, o Novo, pretende, o senhor, quais suas ideias para diminuir essas diferenças, né? Oswaldo, quem tem sido o maior criador dessas diferenças tem sido o governo, o Estado brasileiro. E dou alguns exemplos. O Fundo de Garantia do Trabalhador Brasileiro rende menos do que a inflação. No entanto, o governo pega esse dinheiro e empresta para grandes empresas a taxas baixas. O Bolsa Família é mais ou menos 28 bilhões de reais por ano que ele gasta. Só no ano passado, na diferença de taxa de juros que o BNDES emprestou, em taxas subsidiadas, o valor foi cerca de 140 bilhões, quer dizer, 5 vezes, 6 vezes o Bolsa Família. De novo, o governo brasileiro dá uma escola fundamental de péssima qualidade e dá uma educação de nível superior de boa qualidade. Como a escola fundamental e básica é muito ruim, só chega na escola de nível superior pública quem fez a escola privada, então ele está de novo concentrando renda. Então o que a gente tem que fazer? Reduzir os privilégios primeiro da máquina pública, economizar, reduzir privilégios de grandes grupos empresariais e investir na educação básica. A educação é fundamental para a gente criar oportunidades para todos e permitir que as pessoas possam empreender. Quando eu falo dessa questão da liberdade econômica, é para dar a possibilidade do sujeito montar um pequeno negócio. O governo, por exemplo, tem uma carga tributária, além de muito elevada, muito complexa. E perversa, né? E perversa. Então, você penaliza o pequeno empreendedor. E o brasileiro é criativo. São 27 milhões de pessoas empreendedoras querendo montar negócio e a gente tem que facilitar que isso ocorra. E quando a gente fala de defender o empreendedor, não é o grande empresário, não, porque esse está com a vida resolvida. A gente quer defender o pequeno que quer montar o seu negócio, que quer tentar, quer fazer a sua pequena venda. É isso que a gente tem que facilitar. Tem um ouvinte, alô, bom dia, com quem eu falo? Bom dia, Oswaldo, é João aqui do bairro da Alemanha. Pois não, senhor João. Primeiro eu queria cumprimentar o candidato pelas ideias novas dele e pelo tempo novo da política brasileira. E também sobre esse fundo partidário, eu dou 10 para o partido dele. Agora o que eu queria saber é o seguinte, nós tivemos agora, ontem, o judiciário livrando a Gleice e o marido dela. Para o próximo dia 26 é o Lula. O senhor não teme que o Lula seja posto aí para fazer maior confusão? Dê logo seu pensamento sobre esse judiciário brasileiro. Muito obrigado. Tá certo, João. Seu João, eu assim, é sempre difícil a gente discutir decisões da justiça, né? Porque tem sempre a nossa vontade e eu posso dizer da minha vontade. A minha vontade é que a Gleice tivesse sido condenada e que o Lula não saia da prisão, especialmente porque no caso do Lula várias provas já foram levantadas. Agora a decisão do judiciário a gente tem que respeitar. Eu não gosto de polemizar com a decisão do judiciário, mas eu espero que no caso do Lula, em função de tudo que foi feito, de tudo que foi levantado, de tudo que foi constatado, a prisão seja mantida, né? Porque de fato essa é a sensação de todo o povo brasileiro, ou pelo menos da grande maioria, de que houve todo um processo legítimo e ele foi condenado por conta das provas existentes aí, o que é lamentável, né? Um presidente da República que diz que estava aqui para defender os mais pobres e tudo, tem se beneficiado de propinas em benefício particular, né? João, vamos passar para temas
polêmico, são 10h28, eu tenho que liberar você, mas falando sobre desarmamento, qual o seu pensamento do partido com relação ao desarmamento? Oswaldo, o Novo é contra o Estatuto do Desarmamento. Nós entendemos que primeiro, foi feito um referendo lá atrás e a grande massa da população votou contra o estabelecimento do desarmamento. As pessoas devem ter direito à legítima defesa, liberdade com responsabilidade. Então o Novo defende que as pessoas tenham direito ao porte de arma e uma revisão, portanto, do Estatuto do Desarmamento. Drogas, com relação a drogas. Drogas, certamente o combate às drogas não está funcionando nesse momento. O Novo, ele deixa aos seus candidatos a flexibilidade de adotarem posições que acharem mais relevantes naquele momento. Eu particularmente acho que no momento nós não deveríamos fazer uma descriminalização das drogas. Aborto, de novo, é outro tema que o Novo também deixa para cada mandatário ter a sua posição. Então teríamos mandatários no legislativo do Novo onde esse assunto será tratado a favor e contra. Eu, do ponto de vista pessoal, sou contra, a não ser nos casos previstos em lei. E relação homoafetiva? Homoafetiva também é um posicionamento já firme do partido. Nós defendemos que as pessoas têm direito à união homoafetiva. Tem mais um ouvinte. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, com quem eu falo? Bom dia. Oswaldo, aqui é o Coronel Evaldo. Eu gostaria de fazer uma pergunta aí ao nobre, nosso pré-candidato aí, se possível. Pode sim, Coronel. O problema é o seguinte, eu sou o coronel da reserva renumerada, e o pessoal, eu gostaria de saber as ideias do senhor, porque os candidatos só se lembram da segurança pública em época de campanha. Tanto prova que está aí o presidente Temer decretando uma intervenção federal que não vai para frente nem para trás. E nem vai dar certo. Aqui no nosso estado, ele não é diferente. O nosso governo comunista, ele compra apenas viatura e armamento. E o policial, ele não come viatura e nem come fuzil. Ele quer bom salário. Criaram o Ministério da Segurança Pública e tiveram uma grande oportunidade de ajudar os policiais passando aquela PEC 300. Então eu gostaria de saber qual a ideia do senhor para a área da segurança pública, mais efetiva, mais presente no nosso dia a dia, porque o número de homicídios é terrível e o Maranhão não fica atrás. Perfeito, Coronel. Não, sem dúvida a quantidade de homicídios, eu estava vendo, inclusive o crescimento de homicídios no Maranhão, só perdeu para o estado de Sergipe e para o estado do Rio Grande do Norte, né? Foi o maior aí no Brasil, fora esses dois. E o Brasil hoje está na 9ª posição entre o país com a maior quantidade de homicídios do mundo, né? Pelo último ranking divulgado aí, com cerca de 62 mil assassinatos. O que eu entendo? Primeiro, o criminoso tem um grande senso de impunidade, porque ele sabe que tem pouca probabilidade de ser preso e, se for preso, ficará pouco tempo preso. Então, certamente, a gente tem que mexer nessas duas coisas, quer dizer, aumentar a investigação, aumentar a probabilidade dele de ser preso e fazer uma revisão na lei de execução penal. Nós entendemos que hoje a pessoa passar 1/6 da pena e já ser colocada em liberdade não faz sentido, isso deveria ser mais rígido. Outro ponto também que é fundamental, e eu noto muito isso, especialmente no meu estado, lá no Rio de Janeiro, é que falta uma valorização do policial. Muitas vezes existe uma tendência ideológica de dizer que o criminoso é uma vítima da sociedade e que o policial está atrapalhando, é muito violento, quando na verdade o policial faz parte da solução. Ele não é o problema, ele é a solução. Então a gente tem que reverter esse problema. Coisas muito imediatas e objetivas. Eu acho que tem que haver uma maior integração no nível federal, estadual e municipal no combate à criminalidade, um combate efetivo ao crime organizado, uma revisão da lei de execução penal, uma maior valorização e aparelhamento das polícias para que elas de fato possam fazer o seu trabalho. E eu defendo também que na parte dos presídios deveria haver uma parceria público-privada, porque o Estado tem poucos recursos para investir e os presídios, na verdade, se tornaram quase que uma escola de formação de criminosos. Sucateados e com a superpopulação, então a gente precisa investir nisso e cumprir os mandatos de prisão. Eu acho que aqui eu estava vendo os dados aqui do Maranhão, existem mais de 10 mil mandatos de prisão já expedidos que não foram cumpridos, então a gente tem 10 mil pessoas que deveriam estar na cadeia que estão soltas. Então tem um problema de gestão e esse é um assunto que tem que ser dado prioridade sempre, não pode ser só um discurso eleitoral. Infelizmente, e isso eu diria que não é só a questão
da segurança, mas vários assuntos nacionais voltam às pautas única e exclusivamente durante o processo eleitoral, com promessas. Mas a gente já sabe que o mais importante, e eu pelo menos com essa experiência mais da iniciativa privada, muitas vezes o importante não é só o plano, o fundamental é a execução. E é isso que a gente vê que é muito sofrível no Estado brasileiro, né? Não adianta o sujeito apresentar um excelente plano e no dia seguinte ele não consegue executar. E isso começa já na própria campanha eleitoral, onde os partidos acabam fazendo coligações para obterem votos e acabam ficando reféns de indicações políticas e não de indicações técnicas. Isso é uma coisa que o Novo irá evitar. A nossa ideia é ter ministros, gente competente que entenda daquela área que ele está sob a sua atuação. Então, eu diria que de imediato são essas coisas que eu partiria para fazer na área de segurança. Nesse período eleitoral a gente escuta bastante essa palavra novo, isso em todas as eleições, novo, nova, mudança. Como que o senhor pretende convencer esse eleitorado de que não é mais um clichê? O senhor já apresentou aí a questão que foi até lembrada. Ou que não é igual aos outros. Que não é igual aos outros, porque o ouvinte até citou uma questão que é muito defendida pelo senhor. O senhor já abriu mão do fundo partidário, por exemplo, que me parece que tem sido bem visto pelos eleitores. Mas não basta somente isso. E o senhor também já anunciou que pretende ter no máximo 12 ministérios. Como é que o senhor pretende tratar dessas questões, assim, num Brasil que é tão grande, um estado do Maranhão que nós temos 217 municípios, é um número muito grande, para tratar de assuntos tão sérios, tão importantes e tão urgentes, sem ser clichê, sem dizer que vai fazer e não fazer na prática? Andresa, a melhor forma de fazer isso é mostrando os resultados, né? Contando um pouco da nossa história. Essa busca pelo novo é interessante porque a gente tem visto partidos, inclusive, mudando apenas de nome para tentar, tirando uma letra, mudando de nome para ver se realmente ganham essa percepção do novo. Mas vamos lá, o Novo é o único partido que foi criado nos últimos 30 anos que não pertence a nenhuma agremiação religiosa, não está ligado a nenhuma agremiação religiosa, a nenhum sindicato e nem é fruto de nenhuma dissidência política. Então, se a gente fizer essa exclusão, sobrará apenas o Novo. Quer dizer, então, pessoas que se envolveram há 8 anos atrás num processo de montagem de algo diferente. O Novo não tem nenhum político tradicional. O Novo faz processo seletivo para todos os seus candidatos, coisa também inédita. O Novo separa, isso é interessante comentar, nós separamos a gestão do partido da gestão pública. Então, nenhum membro do partido pode ter um cargo eletivo, porque quem está no partido tem que fiscalizar, monitorar e selecionar quem está na gestão pública. O Novo de novo, quando foram eleitos 4 vereadores, foi para a área pública e cortou todos, boa parte, 70% dos seus assessores. Então, vão economizar, como eu comentei, 16 milhões de reais ao longo do seu mandato, só os 4 vereadores do Novo. A gente é o único partido que não utiliza dinheiro público para sua manutenção. Então, tudo isso são argumentos que não são apenas discursos, são fatos, né? Quem entrar no Novo e constatar isso é o maior partido nas redes sociais. Agora, quando o senhor fala de redução de ministérios, por exemplo, o senhor tem uma reação de grupos, de minorias, por exemplo, que se colocam como minorias, como mulheres, como a questão racial e a questão indígena também, que temos uma presença muito grande de índios aqui no nosso estado também, quilombolas, enfim, quando o senhor fala em reduzir ministérios, isso é visto com uma certa preocupação por esses grupos, por essa parcela da sociedade. Como evitar que essas questões não sejam tratadas de igual maneira na sua gestão, caso o senhor seja eleito? O importante, eu acho que isso a população está aprendendo e está vivenciando, é que muito do discurso que nos passam de que, olha, o Estado precisa interferir mais, precisa ter mais ministério, quando a gente vai para a prática, o resultado é o contrário, as coisas vão piorando e vão funcionando melhor, porque, obviamente, se você tem 10, 12 pessoas, a operação, a sua execução será mais simples, você tem condição de coordenar um time, de ter um trabalho integrado. Quando você tem 35 ministérios, cada um vai fazer as suas coisas dentro do seu interesse. Então, sendo menor, a gente vai ser muito mais efetivo, vai ser muito mais forte nas áreas onde tem. E assim, um objetivo grande do Novo, e sempre foi isso, é defender a principal minoria que existe, que é o cidadão. Nós aqui não estamos para defender interesse de nenhum grupo. Será difícil por isso, porque o Estado brasileiro foi aparelhado para defender interesses de vários grupos. É o interesse de alguns magistrados que não querem acabar com o auxílio moradia, é o interesse de alguns políticos que não querem acabar com o fundo partidário, pelo contrário, querem aumentar, é o interesse de alguns grandes grupos empresariais que querem ter dinheiro mais barato. Então, tudo isso, quem paga essa conta toda de todos esses interesses é o cidadão brasileiro. Na medida em que você vai
tentar desmontar isso, a gente terá a reação desses grupos, mas é importante o cidadão estar consciente, é claro, de que essas reações têm que ser enfrentadas por ele, porque é ele que paga a conta. Somos nós que pagamos essa quantidade de impostos, de tributos, e moramos num país, como a gente estava dizendo aqui, com educação fraca, sem saúde, com insegurança total. Não faz sentido isso, e foi por isso justamente que a gente começou esse projeto há 7, 8 anos atrás, sempre pensando no longo prazo. João Amoedo, quando é que você volta com mais tempo para a gente detalhar mais esses assuntos? Você viu que o ouvinte respondeu aí as suas propostas, que nós temos ainda muitas interrogações, muitas perguntas a fazer. Volte com mais tempo para a gente conversar aqui. Tá Será bom? Um prazer. Espero durante o mês de agosto assim conseguir agendar e estar de volta aí para mais um bate-papo aí com vocês. Tá bom, muito obrigado, sucesso. Muito obrigado por estar conosco aqui no nosso programa. Obrigado. João Amoedo, pré-candidato a presidente pelo Novo, Partido Novo. Eu vou um breve intervalo comercial, volto já com o nosso programa Passando a Limpo. Aguardem um instante só. Esta é a Rádio Difusora M, 680 kHz, ZYH 885, emissora do Sistema Difusora de Comunicação de São Luís para todo mundo. Difusora. Fique ligado, daqui a pouco tem mais na sua Difusora M 680, a poderosa Difusora. Acelerar pra expandir. Para você que tem uma micro ou pequena empresa, o Banco do Nordeste tem linhas de crédito para capital de giro e investimentos com as menores taxas do país. Simule seu financiamento. bnb.gov.br. Acelerar para desenvolver. Banco do Nordeste. A Associação de Engenharia Mecânica e Industrial de Minas Gerais mostrou preocupação com o abastecimento de gás em condomínios do estado. O alerta foi feito no segundo seminário NR13, que teve como objetivo apresentar aos engenheiros e profissionais do ramo que realizam as inspeções desta norma as visões e iniciativas das fiscalizações do Ministério do Trabalho e do CREA Minas. Em prédios onde se possui gás canalizado, não é permitido a utilização de botijão de gás individual, os P13. Por questões de segurança em vários estados, esta prática é proibida. Há registros de vazamentos e até acidentes, como o ocorrido em agosto do ano passado em uma pizzaria no bairro Alphaville, em Nova Lima. O engenheiro mecânico Marcos Luiz de Macedo Rodrigues, diretor da ABMEC Minas, lembra que há legislação nacional sobre o uso de botijões de gás e também normas técnicas para regular as instalações, válvulas e mecanismos de segurança. No Brasil, o Estado de São Paulo, através do seu Corpo de Bombeiros, faz uma atuação mais incisiva, solicita inspeções anuais, sendo que aqui em Minas Gerais, só no chamado AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, para liberação de alvará, imóveis novos, ou algumas reformas, ou alguma nova tubulação de gás, que muitas vezes é solicitado o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, bem como a RT de um profissional que faça o teste de estanqueidade. Esse teste de estanqueidade é exatamente a verificação se a tubulação de gás não está vazando. Se pressuriza a tubulação e verifica que a mesma não se encontra vazando em nenhum ponto. O preenchimento do AVCB deve ser feito por um responsável técnico contratado pelo condomínio e acompanhado por uma anotação de responsabilidade técnica, ART, do CREA Minas. Ele é válido por 5 anos e, no final deste prazo, o profissional deve verificar e atestar medidas e equipamentos em perfeitas condições de uso. A fiscalização pelo Corpo de Bombeiros é feita mediante denúncia pelo número 181 ou solicitação do Ministério Público e segue cronograma da corporação. Agência Rádio Web de Belo Horizonte, Renato Franco. Todo sábado aqui na Difusora M tem o programa Nossa Terra, Nossa Gente. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal absolveu nesta terça-feira a senadora Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, e o ex-ministro Paulo Bernardo, da acusação de corrupção e lavagem de dinheiro em um processo da Operação Lava Jato. Este foi o segundo caso envolvendo políticos julgado pelo Supremo. A corte também absolveu o empresário Ernesto Rodrigues, apontado como o emissário do casal no recebimento do dinheiro.